Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar nesse vídeo sobre uma palavra muito que se tornou comum, é a palavra fascismo. Fascismo. Muitas pessoas falam fascismo, não sabe, denota-se que não sabe o sentido da palavra. Então elas empregam, sem saber, a qualquer tipo de intenção para tentar colocar uma certa vulgaridade sobre aquela situação, né? O fascismo foi um movimento político e filosófico ou regime como o estabelecido por Benito Mussolini e na Itália em 1922, que faz prevalecer os conceitos da nação e raça sobre valores individuais e que é representado por um governo autocrático centralizado na figura de um ditador. Então vocês vão prestando atenção. Tudo isso no que é o fascismo. E as suas principais tendências são para o exercício de forte controle autocrático ou ditatorial e procedimento de fascismo. O fascismo é um regime autoritário com concentração total do poder nas mãos do líder do governo. Esse líder deveria ser cultuado e poderia tomar qualquer decisão sem consultar previamente os representantes da sociedade. Qual é o sinônimo de fascismo? São vários sinônimos que você tem do fascismo: violência, autocracia, perseguição, tormento, intolerância, opressão, autoritarismo, imposição, injustiça, repressão, cerceamento, totalitarismo e tirania, e por aí vai. Qual foi o movimento que ocorreu no Brasil em referência ao fascismo? Foi a ação integralista brasileira, a conhecida AIB, né? Que são as siglas da ação integralista brasileira. Foi um movimento político brasileiro, ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista católico de extrema esquerda. As consequências: o fascismo trouxe uma ditadura totalitária, fim da democracia e dos partidos, controle sindical, perseguições de opositores, censura dos meios de comunicação e controle total na educação e nas escolas. O regime totalitarista é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou partido político sobre uma nação. O fascismo se aproveitou do cenário e da incerteza em que vivia a Itália no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, você vê que o totalitarismo, como eu li para vocês, nós entendermos também, porque eu aprendo sempre quando eu posto esse vídeo, que nós, atualmente, 2023, vemos esse cenário bem similar que estamos aqui em março de 2023. Esse regime é um regime ditatorial. Ele vislumbra totalmente o controle, o autocontrole da pessoa, da sociedade, das escolas. Então, quando você pensar em falar do fascismo, você veja se há alguma similaridade entre o ocorrido e o que está ocorrendo. É um caso para você pensar, e antes
de abrir a boca para falar de fascismo, entender a similaridade das coisas. Então, quando na faculdade, para quem faz faculdade, o professor sempre tem, a priori, forçar o indivíduo a ter senso crítico. O senso crítico é fazer comparações daquilo que é oficial e daquilo que é oficioso. Então, uma coisa oficializada é uma coisa que está escrita em pauta dentro daquelas questões e você vê com clareza aquilo que está ocorrendo, e o oficioso são falácias, são coisas incertas que nós chamamos não ocorreu. Você tem que ter sensibilidade e fazer uma autocrítica das coisas e não sair por aí projetando as palavras, né, totalmente errônea para você não passar por ridículo. Qualquer coisa que você vê, até por uma questão de racial, tem pessoas por aí, pessoas mais simples, chamando a pessoa de fascista. Fascista. Aliás, eles pronunciam até errado. Eles pronunciam fascista. Fascista. Pessoas, até autoridade, falando português errado. Isso é muito comum dentro dessas questões, né? E ela mesma é uma parte integrante das questões sanitária cultural. Eu estou falando agora. Sanidade mental também é uma questão sanitária. Então você fale, mas fale com base. Fale com base, porque muitas das vezes a gente fala coisas, peca por falar demais. Peca por falar demais e ainda por cima errado. A minha intenção aqui foi explanar a questão do fascismo. Fascismo, como você denota, essas figuras traduz melhor do que 1000 palavras. São figuras conhecidas, figuras ditatoriais, figuras que implantaram seu regime e não saem de maneira alguma, porque eles não são democráticos, eles são antidemocráticos. Então, eles têm essa cultura filosófica de domínio. Então, por eles quererem manter-se no poder, eles infringem a democracia, infringem o direito do cidadão. Com eles não denota-se o direito, o seu direito, e sim o direito dele. E ele se denomina como Estado absoluto, onde ele rege pelo seu devido querer. Então vocês tomem cuidado com esses totalitaristas, que eles têm um enredo bem similares, um para com o outro. Eles são similares. Você vê aí as figuras, denotam as similaridades, eles têm como retórica as suas falácias, o seu falar, são sempre mentirosos, são sempre criativos dentro dessa questão de mentira, onde mesmo a gente consegue entender que a questão do fake news ou notícia falsa foi criado por eles, porque eles têm como base, dentro desse critério de domínio, expandir as suas mentiras para se conquistar as pessoas mais vulneráveis. E as pessoas mais vulneráveis são sempre aquelas que têm menor poder aquisitivo, que têm uma vida precária, uma vida sem a cultura. E eu trago também nessa questão, dessa história do fascismo, a matéria de OSPB, que era muito comum na minha época, dos anos 70, que é Organização Social e Política Brasileira. Essa matéria foi tirada do currículo, da grade curricular das escolas, não sei porquê, ninguém sabe o porquê, mas, claro, a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.